A seguir, você assiste ao New Deal, com os destaques em inovações que estão transformando os investimentos e os negócios. Oferecimento GCB, a inteligência por trás do risco. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso BMC New Deal, o programa da BMC News focado nos investimentos alternativos. Aqui, vocês sabem, a gente dá uma certa pausa em relação a Ibovespa, a criptomoedas, são assuntos que eu adoro, mas você pode depois acompanhar lá no Close, no CryptoCast, nos outros programas da casa. Hoje a gente vai falar bastante sobre fintechs, então a gente vai entender sobre todo esse cenário, sobre todo esse mercado, é muita coisa importante para a gente poder olhar. Mas antes, eu gostaria de agradecer a nossa grande parceira nesse projeto, a GCB Investimentos, que tem um portfólio completo de investimentos alternativos. Aí eu tenho certeza que você vai adorar conhecê-los. Então depois entre no site, no app e entenda a inteligência por trás do risco. Bom, hoje eu tenho aqui a honra de receber a Letícia Muschioni, que é fundadora da FinScale. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Letícia, me conta uma coisa. Primeiro, Letícia Lete... Lê. Mas tanta gente chama de Lete. Perfeito. Como sentir à vontade? Isso te gera problemas em relação a músicas de samba, que todas usam Lê. Melhor essa do que Letícia, onde foi com o taxista. Perfeito! Melhor. Perfeito. Grande música, inclusive. No meu caso, as músicas do Skank me geram problemas. Por causa do lá, lará, lará. E aí começa. Pois é. Curiosidade. Foi feita por um baterista da banda. Se não me engano, o baterista do Skank é Lara. Mesmo? Que massa. E aí, não é meu tio, senão eu já teria pedido vários ingressos gratuitos. Mas olha, me fala uma coisa. Me fala o que vocês fazem na FinScale. Me conta um pouco de vocês. Perfeito. Hoje o nosso objetivo principal é transformar empresas da nova economia em fintechs. Né? Nos últimos anos, o mercado de fintech mudou muito, embora aqui no Brasil a gente já tenha mais de 1.500. Quando eu comecei nesse mercado 10 anos atrás, o que era fintech eram os bancos digitais, né? Os neobanks. Então, os principais, né? O roxinho, o azul e tudo mais, para concorrer com as instituições financeiras. Com o passar dos anos, nota-se que fintech é todo e qualquer produto financeiro embarcado numa operação com tecnologia. Então, existe um movimento no mercado chamado Embedded Finance, que é basicamente as operações financeiras embarcadas na operação. Varejo, agro, saúde, educação e toda empresa que não é financeira sendo transformada através de serviços financeiros. Só que essa empresa ela não sabe o que ela pode fazer, como fazer, porque tem muitas competências envolvidas nisso, né? Então, o nosso papel é pegar uma empresa tradicional da nova economia e transformá-la digitalmente através de serviços financeiros. Legal. E aí, o que é isso na prática, então, para a gente poder entender? Vamos supor que tem uma sorveteria. Legal? Eu adoro sorvete. Você gosta de sorvete? Sim, adoro. Sorvete é legal. Eu não conheço ninguém que não gosta de sorvete. Né? Talvez alguém intolerante à lactose e tal. Mas tem sorvetes para quem é intolerante à lactose. Enfim, vamos supor que tem uma sorveteria muito tradicional. Sou dono aqui da Dump, aqui de São Paulo, que é uma sorveteria muito antiga do bairro do Ipiranga. Eu fiz uma propaganda gratuita aqui. Depois, quem quiser lá conhecer, seja muito bem-vindo. E eu tô lá com o meu sistema financeiro normal de sempre. Como é que vocês me ajudam? Depende do nível da empresa, né? Você está falando de um lojista, ele tem possivelmente uma forma de pagar e de receber, de pagar colaborador, enfim. Então, ele já utiliza de serviços financeiros bancários. Dependendo do tamanho dessa operação, da sorveteria, ela não tem condições melhores por comprar no varejo. Mas o franqueador tem condições extremamente interessantes, porque ele oferece serviço financeiro que o banco não enxerga o lojista. O que eu quero dizer com isso? Uma franquia que vende para os seus franqueados, enfim, depende deles para viver, obviamente, e eles precisam vender cada vez mais. Uma vez que eu sou uma franqueadora, eu tenho que receber os royalties dessa franquia, dessa sorveteria, por exemplo. Esse royalty ele só é pago depois da venda do serviço, né? Então, muitas vezes, pela relação de franqueado com franqueador, putz, a loja não foi tão bem, então eu pago o royalty, fica um pouco inadimplente e tal. Por padrão de mercado, as franquias ficam 20 a 30% de inadimplência mês a mês. O que a finança embarcada permite para o franqueador? Que, obviamente, esse royalty seja pago diretamente no meio de pagamento. Tá, Letícia, mas como? Porque as máquinas de cartão que estão nas lojas são direto do franqueador. Então, ele tem controle sobre as vendas, ele recebe os royalties, e isso também faz um bom benefício, porque ele consegue ajudar a financiar o próprio lojista, coisa que um banco convencional não consegue.
né? Então, é uma forma de permitir que as empresas consigam financiar seus clientes, seus fornecedores, sua base de colaboradores. Por isso que tem muita empresa hoje fazendo o próprio consignado, sem depender do banco tradicional. Então, é uma forma de oferecer serviço financeiro do relacionamento que já existe no fim do dia, né? Quando a gente começou a falar de operações financeiras convencionais, né, falando dos bancos principais, principalmente, antigamente você tinha conta num banco, você não tinha no outro. Justo. Né? Hoje em dia, você tem pelo menos 10 aí no seu celular que você baixou porque não tem custo nenhum, não muda nada na sua vida, é só você não colocar o dinheiro e acabou. Então, a principalidade ela é um fator muito difícil. Ao mesmo tempo, as empresas elas já têm relacionamento, não financeiro, mas um relacionamento como franqueado, como cliente e tal. Gerente de... Um gerente. Pô, gosto tanto do Rafael lá, me atende tão bem. Exato. E aí, se você embarca uma solução financeira ali, porque você já conhece a marca e tal, é melhor do que a relação com o banco. Sem contar que, antigamente, os gerentes de banco tinham como obrigação e metas vender outros serviços agregados. Verdade. Só que nos últimos 3 anos, as agências diminuíram em 40%. Aqui no Brasil. Bizarro, né, cara? Bizarro. Eu acho isso meio ruim, sabia? Por quê? Pô, porque eu gostava de poder... Você gostava de ir ao banco e ficar 2 horas e passar na porta giratória? Vai parecer meio paradoxal, como falar. Eu adoro cripto, eu sou precisor do CryptoCast aqui, eu sou a favor de tirar o máximo de burocracia possível das coisas. Boa. Ao mesmo tempo, que às vezes tem algumas coisas que eu acho que se você tiver um gerente, ajuda, entendeu? Então, vamos supor, pô, você quer um empréstimo. Vamos supor, você vai comprar um carro. Maneiro. Eu não sei, eu acho que eu me sentiria mais confortável. Às vezes você quer falar com alguém. Trocar uma ideia com relacionamento, porque vai saber uma de vida. Assim, pô, sou um bom pagador. Peraí e tal, não, entendeu? Aquela coisa toda. Pois é, mas aí tem uma contrapartida que com a digitalização tem muita coisa que a tecnologia ou o banco ou a fintech sabe sobre você que você não falaria pro gerente. Então, continuo sendo contra, vamos para as cavernas. Pô, mas isso é bom, porque você... falando, por exemplo, de Open Finance, né, que até, sei lá, final do ano passado, a gente tinha mais ou menos 65 milhões dos brasileiros somente com consentimento de Open Finance. Basicamente, né, deixando mais simples aqui, ok, estou de acordo de você usar meus dados para compartilhar com outras instituições financeiras. Os principais motivos de uma pesquisa do LinkedIn é que as pessoas não fazem o consentimento por não entender o que significa Open Finance, insegurança em relação a meus dados estão por aí, fazendo o quê e tal. Só que o princípio disso é oferecer soluções personalizadas para o consumidor. Então, querendo ou não, a diminuição de agência, a digitalização das coisas permite que nós, enquanto consumidores, consigamos condições, serviços financeiros mais personalizados. Porque no teu caso, você tinha um gerente que você ia lá e conversava com ele, mas ele tinha você e mais 18 pessoas por hora para falar. Verdade. Ele não sabia da tua vida. Geralmente um idoso. Exato. Que, com todo respeito aos idosos, eu sou santista, sou a favor dos idosos de todo o Brasil, por gentileza. Não sou etarista de maneira alguma, mas que de fato é verdade. Todo mundo já passou algum dia, chegar na terça-feira, 10 da manhã, você está no seu banco, e aí tem o idoso na frente, que pegou uma fila preferencial, que está tudo bem, mas que começa a falar de toda a vida dele. Então. Porque o meu gato jubileu. Então. Nossa, ele desenvolveu uma hérnia de disco. E aí eu falo, cara, mas você só queria saber a senha do banco. Só vai. E aí, assim, eu tenho alguns ex-gerentes de bancos que hoje trabalham em fintechs. E assim, a meta era vender serviço. Não necessariamente aquilo que o cliente precisava. Claro, né? A venda depende, né? Não estou generalizando, mas é isso. Então, assim... Hoje, o que a gente precisa muitas vezes nem é de um serviço financeiro, a gente precisa de acesso, facilidade, né? E depende daquilo. Você não precisa de um consórcio, você precisa de uma casa, entendeu? Então, o fato de ter home equity e outras soluções que empresas te permitem viver é super interessante. Contando um caso rápido de uma distribuidora que é um cliente nosso, poxa, ele permitiu que o lojista, né, ele distribui alimentos e o lojista que revende o alimento dele pudesse, sim, crescer absolutamente na vida, porque ele intermediou a relação banco com garantia, com a venda de produto, garantindo estoque. Então, assim, já era uma operação bancária, só que não estava sendo monetizada para as empresas e nem tendo condições específicas para ele. Então, é um movimento que tem crescido bastante no mercado e movimentando a economia de maneira coerente. Não, justo. E aí, quais são os desafios de escalar isso tudo? Porque imagino também que você tem desafio aí no meio separado. Até porque você disse agora há pouco, né? Muitos desses casos, você tem aí, por exemplo, uma pessoa que tem 10 bancos com ela. Enfim, e aí ela precisa entender o que ela quer também da vida, né? Qual banco ela quer junto com ela e tudo mais. Então, quais são os desafios das fintechs hoje?
Tem alguns, mas assim, o primeiro deles é cultural. Quando a gente fala de banco, por exemplo, as pessoas já enxergam de uma maneira ruim, né? A diferença está em como é que as fintechs estão comunicando isso para o consumidor. Então, você pega um aplicativo de táxi ou de delivery que te oferece crédito ou compre agora e pague daqui 30 dias. Não é diferente eu dizer estou te emprestando um dinheiro do que dizer, olha, estou fazendo uma operação parcelada que você pode me pagar a primeira parcela daqui tanto tempo. Então, a forma de comunicar o crédito, a oferta para o consumidor é uma questão que está mudando um pouco o paradigma. Por outro lado, pensando na empresa que está querendo ser a própria fintech, eu poderia dizer que os desafios são regulatórios, tecnologia e tal, porque existe uma complexidade, óbvio, né? Você está criando um banco, então não dá para ser amador. Mas eu te digo que o maior desafio é realmente querer ser o principal do seu cliente. E isso não vai acontecer, você não vai ser o único. Né? Então você tem que ser bom em uma coisa e oferecer um serviço que realmente seja aderente. Então, a distribuição. Porque se você tem uma baita tecnologia, está 100% preparado em termos regulatórios e não tem distribuição, não tem cliente, de nada adianta. Então, hoje em dia tem uma fintech para você pagar boleto, outra para você usar o cartão que tem benefícios específicos, outra para você investir seu capital, outra para você, enfim, parcelar débito veicular. Então, tem várias diferentes e que a gente tem de todas elas no celular. Então, o objetivo é entender assim, poxa, o que eu estou resolvendo da dor daquele cliente? E aí, assim, não adianta a gente ter a vaidade de pensar, pô, vou construir uma fintech para competir com o grande branco, que eu vou ter todo mundo ali, vou ter mais de 500 mil contas. Isso não vale nada hoje, pelo contrário, é muito custo. Né? Às vezes é melhor você ter uma base enxuta e que tenha receita recorrente, que você tenha relacionamento com o teu cliente, que você consiga aumentar o tempo de casa, o LTV e assim por diante. Então, a quantidade de conta ela não é um fator de sucesso para o negócio. Justo. É mais uma questão, você diz, de qualidade do que de quantidade. Exato. Porque na população como um todo, não adianta a gente querer ser o único, né? Nem os grandes que antes eram. Se eu tinha conta no banco amarelo, eu não tinha no laranja. Hoje em dia... Você tem todos. Em todos. Você acha que isso é por conta da taxa de juros estar tão alta também? Cara, eu vejo que sim, mas ao mesmo tempo tá pela facilidade de abrir uma conta. Isso é muito, assim, impressionante, né? Pensa, você abrir uma conta no banco, você tinha que passar a hora do seu almoço dentro de um banco, mandar N documentos e demorar e negociar taxa, anuidade, linhas pequenas, contrato. Hoje você faz isso em 2 minutos, né? Baixando um aplicativo e tal. A taxa de juros, pensando para o consumidor, eu fico assim, bem surpresa de ver o quanto as pessoas estão aceitando soluções financeiras com taxas extremamente abusivas. Nossa, demais. Extremamente abusivas. Elas não leem as coisas, mas muito pelo imediatismo. Porque o perfil de consumo agora é imediato. Né? A gente não tem, eu falo por mim mesma, eu não tenho paciência mais de ver um vídeo de 1 minuto e meio. A não ser que me prenda muito. Verdade. Né? Então, se você baixa um aplicativo hoje em dia de conta digital e demora 2 segundos para fazer um Pix, você já fala, tá com problema. Então, assim, as pessoas estão acostumadas pela experiência. Justo. Você acha que, por exemplo, se a gente olha para essa questão do banco, né? O banco é muito engraçado, porque a gente fala que no Brasil o banco é o paraíso dos bancos, né? O Brasil. Mas banco é um negócio que, apesar de parecer antifrágil, ele tem suas fragilidades. A fragilidade principal dele é a linha tênue entre quem deve para ele e quem vai conseguir pagá-lo. Porque o pior cenário para o banco é ele emprestar muito dinheiro e ter que chegar lá na rota de negociação do Serasa. E não ter que... Porque, senão vai ficar sujo. Tudo bem, mas aí você perdeu a grana. Né? Já saiu. Já saiu essa grana. Então, e no caso também, se ela renegocia lá também, o cara tá com o nome limpo, no fim das contas. Então, né, enfim. E aí, se a gente olha nisso tudo, você tem hoje uma taxa de juros de 14,75% ao ano, agora há pouco estava 15%. Né? Então, fica muito difícil dessa pessoa pagar de volta. E, por outro lado, você tem, no Brasil, além do imediatismo, talvez você tenha a questão de uma classe média ascendente, não? De que, eu não sei, tá? Talvez seja uma visão muito paulistana, né? A gente está em São Paulo aqui. Sim, São Paulo, é diferente. Eu já morei em outros estados, realmente é muito diferente, mas em São Paulo, pelo menos, você tem uma lógica de quem tem dinheiro de duas uma. Ou é herdeiro, ou é alguém que a geração anterior se lascou de trabalhar, esse cara se lascou de estudar,
conseguiu um bom emprego, ou abriu um negócio dele, que ele foi muito bem como empreendedor. Só que para ele chegar naquele patamar de ter um dinheiro, ele pegou muito empréstimo. Uhum. E aí pega empréstimo, paga e vai, porque ele não tem herança. Vai lembrar. E aí você começa a dar uma congelada nisso, não? Porque se tem uma taxa de juros alta de 14,75%, esse cara não vai mais pagar empréstimo. Então, uma boa parcela dessa galera que tinha grana, para de ter grana, vai começar a segurar, vai começar a congelar. Isso não gera um desafio para as empresas financeiras no geral, para conseguirem lidar com esse cara? Cara, gera um baita desafio, mas tem uma coisa que o banco não tem e que normalmente por você nichar você consegue garantir, que é o colateral. Então, por exemplo, o produtor rural, eu tenho várias fintechs construídas para o agro. O produtor rural, ele não tem um colateral para o banco visto da mesma forma que quem subsidia para ele consegue garantir. Então, a taxa de juros aqui é menor do que o banco, porque eu tenho uma garantia mais interessante, né? Então, da mesma forma que eu comentei da franquia, que tem um colateral específico para isso, da mesma forma que eu tenho a própria empresa dando crédito para o colaborador, antecipando um salário especificamente e tirando ali da rescisão uma taxa de juros menor que a do banco. Então, esse é o movimento, na realidade, né? Óbvio que você não consegue ser muito diferenciado, mas é entender que é o fluxo do dinheiro, é um crédito que já existe. Então, por exemplo, numa cadeia de fornecedor, distribuidor, indústria, já roda com o banco. Eu já recebo em 90 dias. Eu já forneci para o meu cliente. Né? Então, acaba que a gente consegue competir porque é um juros diferenciado. Eu tenho colateral, eu tenho garantia de N outras formas. Né? Então, querendo ou não, é uma maneira interessante. Mas, ainda assim, a gente tem um cenário que a maioria dos brasileiros estão endividados. Né? Então, assim, não dá para negar que o maior desafio de quem quer oferecer crédito é realmente ter essa segurança na operação. E aí, olhando para a empresa, o que eu sempre dou de insumo é: primeiro, você vai dar crédito para o seu cliente ou para o seu fornecedor, você não pode entender que o teu P&L é o mesmo da empresa. Você não pode usar o caixa da sua empresa para dar crédito para alguém. Essa é a maior cagada que existe. Claro. Mas, embora seja claro, não é óbvio, você acredita? Tem muita gente usando o próprio caixa da empresa para dar crédito e achando que a operação está extremamente saudável. Mas se a pessoa te dever e não te pagar, você é lascado. Mas é porque é aquela coisa do giro rápido. Né? Então, eu tenho caixa suficiente, beleza. A operação de crédito tá uma merda, tá, mas tem caixa, então equilibra. E às vezes eu olho algumas DRS e falo, meu Deus, tem que estar separado. Lascou. Por outro lado, é extremamente importante ter uma política de crédito que os SPC, Serasa, Bacen, Jude, etc., não enxergam que é esse tipo de política de crédito que eu estou te comentando. Então, assim a gente consegue ser competitivo. Então, a maioria das empresas que são constituídas hoje para serem financeiras, elas atuam dando crédito. Isso é fato. Né? Ou seja, onde é que mora o dinheiro hoje em dia que você não pode cobrar tarifa? Do mesmo jeito que os bancos antes. Ou se dá serviço financeiro, né, seguro, né, agregado, ou se empresta dinheiro. É só assim que você ganha dinheiro sendo uma fintech. E é por isso que muita gente que começou lá em 2015, 2016, com o boom desses neobanks, quero ter meu banco com a minha marca. E a maioria faliu. Porque chegou o Pix e aí? Não cobra mais nada. Você não tem mais diferencial nenhum. A operação é caro manter. Né? Então, o movimento hoje é justamente enxergar outras linhas que são complementares ao transacional convencional. Você acha que o pessoal subestimou o que é ter um banco? Muito. Porque a gente viu. O que gera essa morte dos bancos? Porque a gente tá vendo muito banco. Tudo bem. Tiveram alguns bancos aí, algum banco aí, que realmente, né? Foi uma parada mesmo. Foi uma parada interessante. Não, orquestrou, organizou de uma maneira nunca antes vista na história da República. Realmente, olha. Palmas, né? Parabéns. Mas ironia, tá, gente? Obviamente, parabéns de maneira alguma. Enfim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu também, problema seu. Mas outros bancos que chegaram assim, muito jovens no Brasil, que conseguiram, enfim, fizeram ali várias campanhas de publicidade. Do dia para a noite. É porque a gente teve algumas eras nisso. E aí eu vou pegar os últimos 10 anos, que é os anos que eu estou no mercado fazendo isso. A primeira era foi, lançou-se um banco digital e, como é que ele fez isso sem agência, sem nada e tal? Não tinha nem licença própria. Por quê? Porque o próprio Banco Central forneceu alguns tipos de licenças para permitir que todo mundo pudesse ter um banco digital. Até aí, ok. Não existia uma regulamentação disso. Né? Era uma zona cinzenta, que eu costumo dizer. Ou seja, você pode ir lá, ter uma licença específica do Banco Central, você consegue abrir várias contas bolsões, muda a sua marca e consegue abrir conta para todo mundo. Todo mundo movimenta ali embaixo e tal. Isso fez com que todo mundo que quisesse
lavar dinheiro ou não, ou, quero abrir conta com minha marca e tal, pudesse contratar uma empresa com 200, 300 mil reais, ela tinha um banco. Então, assim, por um lado, hoje está muito mais barato do que naquela época para começar uma operação, mas a sustentação disso está mais cara hoje em dia porque tá para quem realmente está para operar da maneira correta. Então, nesse momento, eu mesma participei da concepção, sei lá, de mais de 50 bancos em um ano. E todos morreram. Por quê? Porque pegava uma empresa e falava, pô, eu quero pôr minha cor, meu logo e lançar meu banco digital. Abrir conta lá para um monte de gente. Beleza. Não muda nada para a pessoa ter seu banco ou outro. Você tem que reter o cliente. Né? Eu tenho 1000 contas abertas. Ótimo, isso é mais custo. O que você vai ganhar na retenção, em outros produtos. Então, a estratégia. Então, aí foi um outro fator. Teve um outro determinante que foi realmente as contas nominais. Então, agora você não pode mais criar gráficas, todo mundo tem que ter vínculo com o Bacen, então tem as aprovações, tem o New York Client, né, que é a aprovação de identidade do correntista. Que tem QIC, né? QIC. Que é o cadastro. Que é o cadastro, que é a validação de identidade para ver se é você mesmo. Então, hoje também é muito mais complexo. Hoje você faz várias coisas no celular, mas tem que mandar foto, de novo, segura o documento, faz não sei o quê. Então, alguns mecanismos para inibir essas fraudes. Depois disso, no final do ano passado, a gente acompanhou todo o processo de consulta pública da regulamentação de Banking as a Service. Ou seja, ferramenta que permite que as empresas ou qualquer outra pessoa, né, possa ser um banco. Essa regulamentação, ela diz muito sobre as responsabilidades que uma empresa precisa, né, de todos os cuidados que um banco já tinha, de analisar a identidade, de ser responsável por que acontece da movimentação do dinheiro, de ter uma auditoria, de ter que responder para o Banco Central. Então, foi diminuindo isso, né? Por isso a taxa de mortalidade. Porque, poxa, tem gente que fala, putz, não tô pra entrar nesse jogo. Né? Eu tenho um banco aqui como um hobby, meu negócio aqui é o varejo. Então não vale a pena, essa conta não fecha. Então tem que tratar comunidades separadas, né? A maioria das empresas que entram nesse jogo entendem que, poxa, eu tenho que ter um compliance interno. Eu não entendo nada disso. Então você tem que terceirizar, mas é uma responsabilidade muito grande. Porque da mesma forma que a empresa que usa a própria marca para desenvolver o seu próprio banco é um ativo interessante, não conhece sua marca, que legal, vou baixar o banco da tua marca. Isso também pode ser uma ameaça, no sentido de que, poxa, eu não vou perder a minha marca por algum problema que eu não tenho controle, que é o serviço financeiro, sabe? Eu sempre lembro que o Silvio Santos falava que a família dele quebrou um banco. Eu lembro de um programa que ele tira um sarro, acho que é da Patrícia Bravanel, ou da Silvia, enfim, que ela chega e ela brinca, papai, manda dinheiro nele, pra vocês só vai quebrar um banco! E aí ele fala, e eu falo assim, cara, se o Silvio Santos não conseguiu dar conta de um banco... Mas não é simples. Quem sou eu na fila do pão pra conseguir dar conta do banco? Não é simples. E é importante sempre a gente se provocar, né? No sentido de, tô querendo abrir um banco pra quê? Pra falar que tem um banco? Pra falar que tem um banco, pra que você vai arrumar pra sua cabeça? Vai fazer o que você é bom, entendeu? Porque banco ganha dinheiro. Não ganha, a não ser que você tenha um mecanismo, uma máquina que funcione muito bem e que você garanta a segurança. Tem muita gente sofrendo de fraude. Todo dia tem mais de quantas mil fraudes. Então, é um jogo que tem que estar bastante afim de fazer. Então, por isso que eu acho que hoje em dia as pessoas não estão mais tão afim de entrar no jogo se elas não tiverem certeza do público e do cliente. Agora, você teve muita influência que lançou banco, né? Muito. Tipo, teve uns influencers que... E eu acho que eles entraram muito nessa lógica de, eu tenho a quantidade aqui, eu tenho uma galera me seguindo, eu tenho 20 milhões de pessoas me seguindo aqui. Se eu criar um banco, se eu pegar 10% disso aqui... 1%. Isso já é porque aí entra uma questão que eu acredito muito, que o negócio não é você divulgar como se fosse um produto qualquer. Tipo, compre meu produto. Eu vejo que os influencers, e eu conheço alguns que foram, né, das fintechs, que não tinham noção do que eles estavam divulgando. Então, assim, tô usando minha marca, beleza, eu tenho que colocar quantas contas pra dentro. É isso? Então, beleza. Só que a plataforma nem preparada tava. E aí caiu, não vou nem citar nome, mas caiu a plataforma, uma baita de uma divulgação péssima sobre o nome da pessoa que não tinha nada a ver. Nem só se ele era um contratado. Né? Então, eu acho que o movimento foi visto muito como, quero ter contas aqui dentro, quando na verdade não é bem essa a estratégia, né? Então, é um cálculo mal feito nesse sentido. Porque quando você vai contratar uma instituição de pagamento para dizer que quer usar ali a ferramenta, né, tomaram o serviço dele de licença e tal para abrir uma fintech, imagina que você tenha, sei lá, 1000 clientes. Todo mundo vai abrir conta e tal, aí você calcula, eu tenho R$5 por conta, tá ok, isso se paga. Isso aqui não é só isso. Né? Cada clique que a pessoa faz, cada reset de senha que a pessoa faz, tudo isso tem custo para uma operação. E se a pessoa não compra nada de você, é só custo. É só custo. A não ser que e aí, o dinheiro parado lá não rende alguma coisa?
rende para quem é a instituição que está ali no Banco Central e se tiver muito volume. Fora isso, vale mais a pena você pegar seu dinheiro e investir em algum lugar e é muito melhor para você. Justo. Nossa, muito doido isso, né? E realmente, eu tô parando pra pensar aqui, eu tava contando aqui nos dedos, uns 10 bancos faliram nos últimos... E sem contar os que estão... Agora, você acha que banco, geralmente, que fale é porque ele quer ser meio varejão? Ou tem aqueles bancos, são bancos para empresa, banco tipo decision maker e tudo mais? Cara, eu acho que varejão é mais provável, né? tá? Porque é aquilo que a gente tá falando. Para a empresa ainda, você tem um controle maior e menos troca. Então, putz, você usa uma fintech, sei lá, para fazer a sua conciliação bancária, uma conta... Você não vai trocar tão fácil assim. Né? Para o PJ, é sempre esse o movimento. Você vai abrir um banco para quem? Quem é seu cliente? A pessoa física? Cara, mas de que nicho? O que eles vão consumir de você? Tem que saber responder e entender como é que você vai gerar receita em cima deles. Qual que é o ponto de equilíbrio aqui nessa operação? Se é B2B, daí é outro cenário. Que é, tô construindo aqui uma solução financeira que é um ERP de contas, né, a pagar e receber de uma startup que não é bem assistida pelo banco grande, né? Você tem uma tese legal. Você vai pegar um grupo de empresas e vai embarcar uma operação financeira ali dentro, mas na verdade você está entregando um software de gestão. Aí é outro cenário. Então, é uma experiência mascarada de serviço financeiro, que isso é o que tem mudado bastante com finanças embarcadas. Que doideira. Bom, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda. Já para o intervalo, pessoal, na volta a gente vai continuar falando sobre esse cenário todo das fintechs. Fique com a gente, que a gente já volta. Bem-vindos de volta aqui no nosso BMC New Dia. Hoje um programa muito bacana sobre fintechs com a Letícia lá da FinScale. Lê, me fala uma coisa. Neste programa, no segundo bloco, a gente tem uma tradição. Que é a gente falar sobre qualquer outra coisa sem ser o assunto do programa. Por quê? Porque respiro. É o famoso momento de respiro. Ótimo. Então me conta o que você quiser. Curiosidade, hobby, o que você quiser. Tá, a primeira curiosidade é que eu jogava handball na época da escola. Amava fazer esporte. Eu era aquela criança que não gostava de balé, de dança, não tinha coordenação. Você era do esporte? Mas esporte adorava. Então joguei handball por muito tempo, fui pivô, quebrei o pé, assim, fiz tudo que tinha que fazer, competia pela escola, sempre apanhava, sempre chorava. Jogava bem? Jogava bem? Jogava. É? Pô, não joga mais? Eu não tenho tempo. Que isso. Mas eu juro, eu sinto falta, muita falta. Handballzinho. Handball. Jogava vôlei também e tal, mas handball era meu forte. Adorava a energia, acho que eu sou... Jogou os jogos universitários? Joguei também. Joguei também. Maneiro. Outra curiosidade é que, assim, quebrei o pé mais de uma vez e uma delas é que eu caí no bueiro na frente do colégio. A tampa era redonda ou quadrada? Quadrada, cara. Tá vendo? Quadrada. Vai vendo a tese aí, se confirmando. Albert Einstein tava certo, cara. O colégio era, tipo, aqui aí tinha uma faixa de pedestres, obviamente, onde os pais desciam, assim, e aqui tinha a lanchonete. E, assim, era o horário da saída, a galera, eu tava no, sei lá, 8ª série, a galera do ensino médio toda na frente. Foi uma perna pra dentro do bueiro, outra pra fora. Eu fiz um espacate, literalmente. Puta, que vergonha, isso foi traumático. Traumático. Sem contar a vergonha alheia na escola. Não, demais. Porque, né? Demais. Essa época é a época que você não quer nem que seus pais te peguem na frente da escola. Imagina, eu falava pra mim me pegar na esquina. Não. Outra curiosidade... Pro pai deve ser doloroso isso, inclusive. Eu vou ser o tipo de pai que vou chegar com a música Bonde do Tigrão na caixa de som. Pois é. Pro meu filho passar bastante vergonha. Meu pai também é desse. É isso. Qual era a outra curiosidade? Tem uma outra curiosidade que, quando eu terminei o colégio, eu fui para os Estados Unidos para fazer, enfim, estudar inglês, não sabia o que fazer da vida e tal. Foi pra onde nos Estados Unidos? Na Flórida mesmo, Miami. Lá. Eu tinha uma amiga da minha mãe que morava lá, falei, não quero ir com curso, não quero com nada, eu quero realmente viver a experiência de alugar um quarto numa casa. Então, fui sem nada, né, sem agência e tal. Justo. Foi na raça. Na raça. Não tinha Trump ainda. Não tinha. Perfeito. Me matriculei em diversos cursos, assim, fazia de manhã, tarde e noite. E aí, quando eu tava lá, eu falei, me envolvi vivendo uma vida legal aqui, né, maravilhoso. Meu pai falou, filha, o dólar aumentando, claro. Na época de Dilma. Beleza. Né, então, fui lá com o dólar a 2, quando voltei o dólar tava 4. Né, que beleza. Então, foi um ano bem interessante. Nisso, meu pai falou, não vai ter como você ficar o ano inteiro, tem que voltar. Eu falei, pai, se eu trabalhar? Aí ele, como que vai trabalhar? Você tá, né? Tá estudando. Não dá. Quantos anos você tinha aí? 17. 17 anos. E minha mãe puta comigo, porque ela queria que eu... Não podia falar palavrão? Pode falar, fica tranquilo. Porque minha mãe não queria nem que eu fosse. Na real, eu e a mãe tinha muita pegada. Então ela ficou meio sentida e tal, e eu não queria voltar nunca. Ela começou a perceber isso.
Então ela ficava fazendo, não, tem que voltar, lá. Enfim, resumo, falei, pai, vou trabalhar. Aí ele, mas no quê? Falei, vou arrumar um jeito. Arrumei, de manhã eu era diarista. Diarista? Uhum. Ah lá. E depois eu consegui um emprego no restaurante também, né? Então, assim, e aí tem uma história do restaurante que eu vou contar depois. Mas de diarista, cara, eu tinha diarista na minha casa aqui. Então eu nunca tinha feito nada, assim, passar roupa, nada. E aí teve uma vez, e aí consegui algumas casas, porque lá você conseguia fazer mais de uma Bizarro. no dia, consegui ganhar um dinheiro, foi super interessante. E aí eu atendi um brasileiro que falou, olha, hoje é um jantar de aniversário de 15 anos da minha filha, eu vou sair agora pro Outlet, vou deixar aqui essa camisa, você pode passar, por favor, pra quando eu voltar? Aí eu, posso, claro. Claro que posso. Cara, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Quando eu peguei a camisa, ele tinha comprado possivelmente lá, no shopping. Eu não lembro, cara, eu não lembro o valor, não vou falar besteira, mas era bem caro, assim. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar... Pra festa de 15 da menina. Eu tinha que trabalhar, sei lá, eu contava em horas, né? Eu falava, eu tenho que trabalhar tantas horas pra eu conseguir pagar essa camisa. Liguei pra minha mãe de FaceTime, mãe, me ajuda. Ela veste a tábua, passa o braço, e aí deu tudo certo. Deu bom? A Deus, deu bom. Nossa, achei que você tinha queimado a camisa. Mas aí teve um outro caso interessante. Tava devendo até hoje pra ele a camisa. Eu ia falar, querido, desculpa. Sobre eu tenho pavor de passar camisa. Não é. Não Isso dá. é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Não, pra quê? Não. E aí uma outra curiosidade é que eu trabalhei no restaurante, eu trabalhava como busgirl, né? Quem abria o restaurante, limpava, o pior cargo que podia ter. Qual que é o nome do cargo? Busgirl. Busgirl. É basicamente abrir o restaurante antes de todo mundo chegar. Aí você tem que arrumar as coisas, botar a mesa no lugar da mesa, arrumar os pratinhos no lugar do pratinho, deixar o restaurante set up, né? Aí tinha que ver se tava tudo em ordem, se a cozinha tava pronta, se tinha garfo limpo, era isso. O restaurante era incrível, foi uma aula, assim, meu chefe era americanaço, então, assim, não tinha negociação. Ele me deu uma boa aula de responsabilidade, senso e tal. Enfim, e aí eu falei pra ele, pô, eu queria ser garçonete, porque eu queria ganhar tips, né? Aí ele, não, mas não dá, porque você tem que ter experiência, porque não sei o quê. Eu falei, não, vamos indo. Um belo dia eu falei, deixa eu tentar. Ele falou, vou deixar você tentar num domingo, que é baixo volume no almoço. E aí você tenta, mas assim... Aqui, se você atender um pedido errado e alguém pedir alguma coisa que é alérgico e você, não é um risco muito alto e tal. Eu falei, não, eu vou entender, tá tudo certo. Chegou no domingo, que era meu dia de teste, eu tô animada. Falei, cara, óbvio que eu vou passar e vou ganhar tips, né? Chega uma família de aniversário de uma senhora. Ou seja... Tem uma coisa com aniversário, né? Cara, era uma... Caraca, velho. Eu não tinha reparado nisso. Tanto feriado no ano pra pessoa ter. O aniversário de uma senhora, possivelmente a matriarca da família. Não, era 15 anos. E aí, assim, a mesa lotou. Falei, meu Deus, como eu vou atender essa mesa, né? Porque eram muitos pedidos, já é difícil. Norte-americano. Enfim. Então, eu tenho os pedidos e lá tenho a tradição de você levar uma água, independente da pessoa pedir qualquer coisa, naqueles copos desse tamanho. Fui, peguei os copos e meu chefe só assim, né? Parado, olhando tudo no restaurante. Claro. Quando eu peguei a bandeja, que tem um jeito certo de pegar, eu fui colocar uma, duas, no que eu coloquei a terceira, toda a bandeja caiu na pessoa. Cara, parece mentira, juro. Juro, eu queria que fosse mentira. Eu fiquei, eu não acredito. Eu olhei assim, o meu chefe, e eu desesperada, me desculpa. A mulher, não, tá calor, imagina, não sei o quê. Foi fofo. Foi uma querida. Estadunidense geralmente é babaca. Pois é. Ela, não, tá tudo bem e tal, porque era água também, né? Então, verdade. menos mal. Esse café quente. Exato, me desesperei, arrumei, tudo certo. Já falei que ali quebrou, porque era o primeiro pedido que eu estava trazendo pra mesa. Meu Deus do céu. Já, graças a Deus, não chegou mais ninguém. Na hora de ir embora, eles não iam embora nunca, porque era aniversário. Na hora de ir embora, eles deixaram um tip. $300. Juro, eu falei, Deus é Gigantes. bom. Deus existe. Gigantes! Vamos, obrigado, Mas depois... Vivi Safra, que fez aniversário esse dia em Orlando. Depois disso, eu nunca mais pude ser garçonete. Então, assim, ganhei um dinheiro. Ele não deixou? Não deixou. Mas isso ia rolar em cima também. Não deixou. Você se aposentou no teto. Tá bom. Não Tá deixou. bom. Mas aí voltei. Pendurou a chuteira, você não craque. Tudo bem. Trezentão. Pô, faz 305. Pois é. Aí É voltei, grana, é bala. mas isso me ensinou pra caramba, tá? Hoje em dia eu vejo no restaurante, alguém vem assim e fala, posso te ajudar? Porque virou um trauma. Claro. Juro. Era restaurante de tipo de Era comida? sushi bar. Sushi bar. Que parada, hein? Chamava 9, em Miami. Se alguém quiser pesquisar, chama 9. Existe ainda até hoje? Cara, eu acho que não existe mais, eu já procurei, não existe. Claro, o cara não deixava ninguém ser garçonete também? Não deixava. Pô, errou o primeiro pedido, já é isso demais. Foi uma experiência incrível. Vê quantas pessoas erram em Taco Bell. Não é? Um monte. Não. Você tem que deixar errar mesmo. Você gosta de sushi? Adoro sushi. Boa. Eu sou fascinado por sushi. Só não conte pra Silvia Bravanel, que estava no programa na Porque você semana falou que não? passada. Não, porque ela é vegana. E aí vai pegar meio mal. Putz, melhor não. Melhor não. Mas muito bom. Você acha que esses ensinamentos te ajudaram
Pra você montar sua empresa e tudo mais? O primeiro ensinamento que... Eu não sei se necessariamente foi a experiência de ter trabalhado em subemprego antes de começar a minha vida profissional, mas eu sempre tive um senso muito forte de responsabilidade. E eu acho que isso vem desde a minha criação. A minha mãe sempre disse que, enfim, veio de uma família simples, mas ao mesmo tempo a gente nunca passou necessidade. E acho que educação sempre foi pilar 1 da minha mãe, então a gente não tinha viagem de fim de ano porque eu tinha que estudar escola particular. Né? Então, sempre foi um princípio em casa. Minha mãe professora, minha avó professora. Então, é uma coisa super importante. Só que sempre foi uma coisa de que você precisa fazer para ter. Né? Então, eu lembro de uma época que quando eu tirei 6 em ciências, eu odiava ciências. Não gostava de ciências? Odiava. Não é que eu não gostava. Pô, mas por quê? Eu tirei 6,6, sei lá, na 6ª série já. Meu boletim era perfeito. Sua média era 7? Era. A média precisava ser 7? Era. 6,6. sei a dor. A minha professora falou, não tem problema, você é uma ótima aluna, a gente pega, né, tá tudo certo, te ensina. Minha mãe, ótima aluna, não tira abaixo de 7. Imagina, 7 é péssimo. Né, eu fiquei 3 meses de castigo. E assim, castigo de não poder ser com as minhas amigas, poder fazer nada. E minha mãe é ótima, tá? Eu falo isso, parece que ela é terrível, ela é ótima. Não. Mas é uma forma Meus pais fizeram a mesma coisa. E aí hoje eu vejo o quanto isso foi bom pra minha criação, porque eu sempre quis ser, assim, não dá pra ser mediano. Né? E eu acredito muito nisso. Eu não sou a pessoa mais inteligente de todas. Eu conheço muito mais gente, muito mais inteligente. Na minha sala, eu era uma aluna mediana, mas eu sempre tive senso de responsabilidade. Eu sempre quis fazer mais que todo mundo, eu sempre quis me relacionar com as pessoas, entender de todo e qualquer assunto. E isso, quando eu fui para os Estados Unidos, também era um outro princípio, né? De que lá, quanto mais você trabalha, mais você tem. Então, essa cultura que eu aprendi, que me abraçou no mercado de trabalho, foi o que fez com que eu fizesse... Com toda certeza, o que fez você chegar até aqui hoje, com 28 anos, com todos os resultados que você teve? Cara, fazer mais que a média. Você sabe que a maior virtude de quem é inteligente é a modéstia. Né? Isso é verdade. Você nunca vai conhecer alguém que é muito inteligente que fale, eu sou muito inteligente. Isso é uma coisa muito rara. Muito rara. Até porque, geralmente, a pessoa precisa ser aluna. A pessoa precisa ser aluna das coisas sempre. Então, ela precisa sempre estar na lógica da humildade. Quando eu conheci o Fernando, que é o meu noivo, a gente estava numa conversa aleatória, assim, tipo, com um monte de amigo. Aí, no meio de um comentário que eu fiz, ele falou, cara, você é muito inteligente. Aí eu falei, cara, ninguém nunca me falou isso. E vocês já tinham saído já? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E aí eu falo pra ele... Anotem. Alô, você de casa. Tá querendo conquistar o coração da gatinha. Anote, porque eu fiz a mesma coisa com a minha Letícia, que é a minha companheira. Que curioso. E eu realmente, assim, funciona. Você tem que ser honesto. Não vai fazer isso de doido. Não Mas, vai ao invés de você ficar elogiando aspectos físicos... Isso. Alô, diretor, que está me ouvindo, que é solteiro. Além de você... Não precisa elogiar aspectos físicos, não vai ser babaca. Elogie caráter, elogie inteligência. Essa é a parada. Cara, isso marcou muito e eu acho que realmente foi uma coisa que virou uma chave em mim. Eu falei, ninguém nunca me chamou de inteligente. Olha. Ninguém nunca... Um homem, né? E aí ele, cara, você é muito diferente das pessoas que eu já me relacionei. Ele tem 10 anos. Há quanto tempo? 5 anos. Tá vendo? Vai fazer 6. E ele é 10 anos mais velho que eu. 10 anos mais velho? E aí a gente tem Sugar Daddy. Ele... Brincadeira, e assim, o que é mais interessante é que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Assim, e eu conheço muita gente. E isso é uma coisa que eu admiro muito nele, e ele também admira em mim, é recíproco. Então, foi um fator que eu falei, caraca, genial. Então, eu sou uma pessoa muito inteligente. Tá falando que eu sou inteligente, eu considero, mas eu não me acho muito inteligente. Não, mas a principal virtude do inteligente é a modéstia. Você sabe que você estava falando de pais punitivos? O meu pai, ele fez uma punição comigo que eu lembro até hoje. Eu adoro videogame, até hoje, assim, eu gosto muito de videogame. E na época eu tinha um Nintendo Wii. Do Nintendo Wii. Lembro. E eu tinha o Super Mario Galaxy. Sei. Pois bem, eu tinha tirado... Acho que era 7,8 em geografia. Minha média era 7. Só que meus pais não queriam que eu tirasse 7. Pra eles, sua média era 8. 10. 10. 10. E aí, ele chegou... E um belo dia, eu lembro, a gente estava saindo do Walmart. Tinha um Walmart aqui em São Paulo, na Zona Sul. Quando era o Walmart, né, agora virou tudo, acho que Big, enfim. E aí eu lembro que ele chegou comigo no carro, de maneira amistosa, tranquilo, sorrindo, alegre e contente. Falou, qual que é o seu videogame preferido, Rafael? Eu falei, Wii, pai. Eu tinha uns 6, 7 anos. Aí ele falou, e seu jogo preferido? Eu falei, Super Mario Galaxy. Ele, muito bem. Aí chegou lá em casa, ele foi lá, pegou meu Wii, pegou o Super Mario Galaxy e ele falou, até você tirar 10 de geografia, você não vai jogar. Eu lembro exatamente da sensação disso. Como é doido, né? Você falou pra sua psicóloga, já li. Falei, cara. Falei. Você já lidou com já me deu gatilhos aqui. Eu vou chorar no banho depois desse programa. Me deu. Mas deu certo. Mas assim, por isso que eu falo, tem jeitos e jeitos de criação. Claro. Minha mãe, ela criou a minha irmã também diferente do que ela me criou, e eu acho que momentos de vida e tal. Sim.
Mas eu sou muito grata a isso, porque eu me sinto, ao mesmo tempo que, de certa forma, isso me traz um senso performático de eu tenho que ser 10, e é uma frustração muito grande quando é 7, quando é 8, e você não precisa ser 7, 10 em tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso me trouxe uma carcaça de, putz, eu não tenho preguiça nenhuma. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de fazer. Eu aprendi a ter gosto nisso, porque isso me trazia uma recompensa. Claro. Né? Então, com certeza foi isso que mudou minha vida, assim. O meu, no caso, minha recompensa foi com um lote de figurinhas do álbum da Copa, do Brasileirão. Ai, eu amava, eu tinha todos, amava. E trocar figurinha. Trocar, ficar batendo figurinha, isso era bom. Eu lembro do dia que minha mãe tirou um lote de figurinhas que eu tinha tirado 10 em matemática. Olha! Eu lembro exatamente disso. E aí você acha que, num geral, quando a gente olha para esses novos bancos, serviços que foram falindo e tudo mais, faltou um senso de urgência para eles, de responsabilidade? No sentido de entender, entender não só a responsabilidade que ele tem com o cliente, óbvio que ele precisa ter uma responsabilidade com o cliente, né? Até porque algum banco falhou com responsabilidade ao cliente, aí a gente viu no geral. E alguns bancos falham no geral também. Mas também é uma questão de responsabilidade de caixa mesmo. De não olhar, não, é número, e tá tudo certo, aí gasto no cartão corporativo, que é gasto pessoal. Então, você acha que faltou isso? Faltou muito, e o que eu enxergo muito de padrão desses empresários que abriram seus bancos, e aí falando de banco digital, que, né, contrataram um parceiro para subsidiar a infraestrutura, que é um caminho mais curto para isso. Não que não tenha nas instituições que são reguladas, tá? Mas a maioria dos parceiros que faliram e quebraram nesse sentido são empresários que nunca souberam nada de banco. Eles são empresários. Eles são, tenho dinheiro, acho que tenho cliente, vou testar essa operação e é isso, sabe? Foi muito amadorismo na minha visão. Porque realmente, achando que é como se fosse, tô abrindo uma loja e vou ver o que dá. E, de fato, isso... Tanto que existe um certo preconceito com as fintechs por conta desse público. Né? Acho que, por exemplo, você vai começar um negócio, minimamente você precisa de uma... diretriz. Uma diretriz, de uma licença para isso. Sim. Né? Então, o que o Banco Central fez no final do ano passado, depois de muitas discussões, que é a regulamentação dos BAS, né, os bancos como serviço, Banking as a Service, foi basicamente criar uma regulamentação dividindo responsabilidades, o que não tinha antes. Então imagina, vou começar a dirigir. Cara, você não precisa de licença? Você não precisa de critérios? Você não precisa fazer aulas? Como que eu estou permitindo que uma pessoa pegue um carro e saia dirigindo? Você entende? Justo. Então, é esse movimento que, na minha visão, agora separou os amadores de quem realmente está entrando no jogo. E aí, assim, não é que, eu não posso mais, eu tenho que saber tudo. Não. Mas existe uma trilha para você começar um processo como esse. Não é simplesmente, tenho dinheiro, tenho uma marca, vou lá e quero abrir meu banco. Não é mais. Agora, você acha que a inteligência artificial ajuda ou prejudica isso? Não, ajuda pra caramba. Acho que tem ferramentas hoje de IA acho que a IA como um todo é um excelente benefício para quem sabe usar. Acho que isso é clássico, todo mundo pensa assim, né? Quando a gente fala das fintechs, existe uma eficiência absurda de operações que eram muito lentas, de análise, fraude e tudo mais, que hoje são automatizadas. O custo ficou muito menor. Né? Uma mesa de análise de uma documentação, 5 anos atrás, para a abertura de uma conta, dependia de 10, 5 pessoas olhando o documento. E o erro humano é muito comum. Então, eu tinha que analisar, aqui a Letícia está abrindo uma conta num banco, qual que é a empresa dela, qual que é o documento, bateu, não bateu. Você está contando com a sorte. E isso prejudicou muito as instituições, né? Fora atendimento, que aí, você consegue otimizar muita coisa, o custo diminui muito. Então, com certeza, trouxe bastante eficiência para as soluções. Muito doido isso, né? Porque a gente fez um programa, inclusive, no Global Wallet, que é um outro talk show que tem aqui na casa, com assessores de planejadores financeiros e tudo mais. E aí a gente entendeu de duas coisas. Primeiro que sim, a inteligência artificial ajuda muito, mas você tem uma outra questão também de tudo que envolve consistência e tudo que envolve você ter que se esforçar muito para fazer. Então, por exemplo, dieta, no geral. Você precisa ir no nutricionista, ou você precisa ir no nutrólogo. Não adianta você chegar no ChatGPT e fale, monta aqui minha dieta. Cara, ele vai montar. Mas não vai te manter... Cara, você tem um zilhão de coisas. Você precisa avaliar hormônio, tem que avaliar sua rotina, tem que avaliar um monte de coisa. A pessoa tem que te ver, entendeu? E tem que falar verdades que não são... Cara, o ChatGPT, se você chegar e falar assim, chat, eu bati meu carro, atropelei 10 pessoas. O ChatGPT vai falar assim, pois é, acidentes acontecem. Mas o importante
é que você está bem. Um dia eu testei e falei, chat, eu tô muito nervosa, tô puta com isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, primeiro se acalme. Primeiro se acalme. Primeiro se acalme, está tudo bem. Pede pro chat te xingar. Respira 6 vezes. Não tem como, cara. O chat não vai te xingar. Então, e aí isso gera um certo problema, não? Sim, claro. Porque a pessoa ela vai achar que consegue abrir um banco, ou uma fintech, enfim, porque ela tem inteligência artificial do lado dela, ela fala, tem uma máquina mais poderosa do mundo do meu lado, só que ela não passou anos estudando para abrir aquilo ali. Por isso que na FinScale, quando a gente faz esse processo de estruturação de negócio, eu mesmo falo, a gente usa a IA para muitos processos e eu testo no sentido de, como é que você faria isso? E eu fico, gente, isso está errado. Por quê? Porque a IA ela tem dados, ela não tem vivência. Né? Então, é aquilo que você está falando, tem que olhar, o cara tem que te conhecer e tal. Então, as informações privilegiadas que eu tenho de quem já construiu 300 operações é diferente de um dado lá, porque é isso, você vai entrar no site do Banco Central, vai lá. Se você, ou é isso ou é aquilo. E não necessariamente é isso, tem infinitas possibilidades. Eu tenho um cliente que eu mostrei para ele 3 caminhos diferentes, depois de muito estudar o business dele, dizendo, aqui você tem um certo risco regulatório, aqui financeiramente é melhor, aqui pensando em investidor é melhor. Então, são escolhas para o negócio, né? Acho que você não vai conseguir atender 100% das coisas para abrir um negócio novo. Então, realmente é uma coisa que automatiza processos, que apoia em coisas repentinas e tal, mas não substitui de maneira nenhuma o intelecto de alguém que viveu experiências, sabe? Que sabe que na prática é aquilo que funciona. Então, se alguém me perguntar para o chat, construa uma política de crédito aqui baseada nesses critérios, vai ser excelente, excepcional. Mas, quais são as outras fintechs que estão nesse mesmo caminho, que construíram a mesma coisa, que passaram por tais desafios? São coisas que, eventualmente, ele não consegue mapear. Doideira, de fato, ele não consegue. Né? Você acha, então, que, por exemplo, a função do administrador, a função do economista, ela jamais vai conseguir ser substituída? Jamais é uma palavra forte, mas assim, é que acho que são funções, né? Acho que a função desse contato físico, do relacionamento, é o que você falou. Às vezes eu quero falar com o gerente. Cara, o que você quer é o relacionamento. Né? A experiência, o relacional, o acesso são coisas que não vão ser substituídas. Né? E aí, o que faz a diferença hoje no nosso mercado é realmente isso. Você quer falar com alguém que já viveu aquilo 15 vezes. Que não vai falar pra você, sim, vai dar certo, você matou uma pessoa. Cara, não, entendeu? É uma coisa de... não, tudo bem, você atropelou 29 pessoas? Não vai... Tudo bem, isso é comum, acontece. Quantas pessoas atropelam outras? Porque é isso que ele relativiza. Relativiza, então... Porque às vezes as coisas não estão tudo bem. Exato. Às vezes tem que falar verdades que não Por são... isso que hoje a gente... teve um cliente que eu falei, cara, o teu projeto não vai pra frente. Acontece o que acontecer. A tese é linda, tudo bem, mas eu já validei com tantos investidores e isso aqui não faz sentido nenhum. Pro longo prazo, pensando no todo. Então, é uma questão de experiência mesmo. Aquilo que você faz, são as horas de voo, né? Então, aquilo que você faz por muito tempo, você pode ter o dado que você estudou, mas eu falo, na prática, tudo que eu sei hoje é porque eu vivi aquilo, né? Então, dependendo do contexto, claro, você estuda, você se aprofunda e tudo mais, mas é muito mais pela experiência, pela troca com outras pessoas e absorver isso de uma forma geral, assim. Isso me parece muito interessante. Aí me conta, os próximos passos da FinScale, o que vocês estão olhando aí no mercado, como é que está hoje? Me conta. Legal. A gente começou, contando rapidamente a história da FinScale, né? Eu venho de uma software house, eu tinha uma software house chamada Mobile2U. Essa software house, a gente desenvolvia app para tudo. A gente desenvolveu app de pizza, conhece Pizza Prime? Sim. A gente desenvolveu o app da Pizza Prime, a gente desenvolveu vários apps diferentes, Museu da Manhã. Tudo que era app na época do boom de digitalização, a gente desenvolveu lá de 2015 para frente. A Mobile2U, ela tinha 4 colaboradores quando eu entrei. E depois que eu entrei, assim, a gente cresceu bastante, graças a Deus. Dentre as oportunidades que surgiam, a gente se especializou em serviço financeiro, porque aí surgiu um app de cartão, app de banco de não sei o quê. E aí coincidiu com essas operações financeiras. Eu entrei como estagiária, me tornei uma das sócias em 5 anos. Depois disso, a gente fez um M&A e aí fundei a FinScale. Chupa, chefe do restaurante de Miami que falou que não podia ter garçonete. Toma essa! Vai tomando aí, amigão. 5 anos. Estagiária para sócia da empresa. Vai tomando. Qual é o nome do amigão? Vou dar um nome aleatório. Mark! Toma essa. Ele era Ivan, o nome dele. Ivan? Gringo brasileiro. Ivan, nome brasileiro. Não é? Eu também achava estranho. Mas ele era Ivan? Era Ivan. Juro. Look at this, Ivan. Pronto, desculpa. Juro, era Eu gosto Ivan. de história de reviravolta. E aí Enfim. Foi mal, dá uma quebrada. O que aconteceu nesse movimento é que eu...
por ser uma startup e empresa enxuta, eu era braço direito do fundador. Então eu falava com o cliente, eu falava com o time de desenvolvimento, eu fazia café, eu fazia tudo, né? De novo, o espírito do faz tudo. Sim. E eu era responsável basicamente pela interface dos clientes com o time de implementação. No começo eram 2 desenvolvedores, até a gente ter um time de 100 pessoas, em que foi no momento que a gente vendeu a empresa. Mas, em paralelo a isso, depois que a gente fez o M&A, a gente fez focando em soluções tecnológicas para serviços financeiros. Essa era a nossa tese. Porque a gente tinha feito várias. Plataforma de antecipação de recebíveis, tinha. Conta digital, tínhamos. Back-office, tínhamos. Tudo a gente tinha porque a gente tinha feito vários. A gente foi modularizando. Baita deal, muito legal. Nesse momento, eu comecei a ser consultada por muitos dos meus clientes falando, pô, me ajuda a estruturar minha fintech? Pô, quer ser minha sócia? Pô, mas o que era? Eu falei, cara, não é possível que não tenha uma consultoria que ajude como eu ajudaria. Porque nesse momento, depois do exit, eu estava como CLT por 2 anos. Então, eu não podia ficar prestando esse tipo de serviço. Eu falei, qual é a consultoria que está fazendo isso? Corta para esse momento. Meu sócio, Caleb, fundador da Zapay, fundou 2 empresas com... Conheço. Queridíssimo. Conheço o Caleb. Caleb eu entrevistei ele uns 4 anos atrás. Ele é um príncipe. Mandei mensagem pra ele esses dias, inclusive. É mesmo? Eu tenho o app da Zapay. Fiz propaganda aleatória aqui também. Nossa, eu sou... Cara, o time comercial da BMC vai me bater, cara. Vai te bater. Eu faço tudo bem, a gente vem gratuitas. junto na próxima. Não, por favor. O Caleb passou pelos desafios de fundar a Zapay e tudo mais. Era uma instituição, era uma fintech, passou por vários gargalos e tal. E ele tinha um amigo de faculdade, que é o Rafa, que é o nosso outro sócio. Somos em 3. Rafa deve ser mais inteligente. Ele é. Não tô certo. Porque eu tô brincando, não sabe. Ele é incrível. E aí, os 2 juntos começaram a criar soluções, cursos e tal, para ensinar as pessoas a construírem fintechs. E produzir conteúdo na internet, não sei o que. Tinha um curso chamado Construa Sua Fintech do Zero e tal. Até aí, nessa de eu procurar quem é que está ensinando o mercado a construir soluções financeiras, encontrei o vídeo do Caleb. Falei, vou mandar um direct. Porque o que ele está fazendo, ele está falando digitalmente. O público que eu estou falando é um público enterprise. Eles não vão assistir curso. O Caleb estava falando com o público empreendedor, que era a realidade dele. Então, eu queria juntar e fazer alguma coisa diferente. Mandei mensagem, um direct para ele, falei, Caleb, vamos conversar e não sei o que. Ele falou, pô, legal, vamos. Sentamos para tomar um café um dia. Ele, cara, quer ser minha sócia? Eu falei, que emocionado, né? Mas depois... Não, beleza. Depois eu falei, vamos conhecer e tal. Mas depois disso ele me contou que ele já estava numa conversa com o Rafa pensando, cara, eu tenho foco nas Zapay, são 200 colaboradores, o Rafa lá sozinho na operação. Precisa de uma sócia, Rafa, ou um sócio, né, enfim, que seja mais comercial e tal, porque o Rafa é extremamente operacional, né, enfim, mas ele é muito competente nesse sentido, de tocar as coisas e fazer acontecer. Eu falo que eu exploro e ele faz acontecer, sabe? Então a gente é muito complementar. E aí, nesse momento, eu conversei com o Rafa e a gente decidiu começar juntos. Dali nasceu a FinScale, que a gente começou produzindo conteúdo, depois a gente começou prestando algumas consultorias e tal. Tentei levar a tese de consultoria para a empresa que eu estava, e aí, enfim, não foi bem aceito. Eu falei, então tá bom, então terminando o meu ciclo, eu vou empreender novamente. Terminei o ciclo, comecei a empreender, e aí a FinScale nasceu. De lá para cá, isso foi 2023, né? Então, por mais que a empresa seja relativamente nova, a gente tem todo esse repertório junto, né? Em 2023, a gente optou por criar diversos produtos, então a gente tem a comunidade, a gente tem os cursos, a gente tem a consultoria, a gente pega na mão do empresário, enfim. E aí ali a gente começou a crescer o nosso time, em termos de trazer outras pessoas do mercado que viveram na prática. Então o que a gente tem como processo aqui cara, você já construiu alguma fintech? Como? Justo. O que você fez? Que vertical? Com quem você trabalhou? Então as pessoas que estão no nosso time hoje são pessoas que viveram isso. Então hoje a gente faz um comitê, chega alguém com uma tese de projeto, a gente senta numa mesa e discute assim, pô, mas isso não faria sentido, né? Mas essa parte... Então a gente começa a explorar. Então é daí que saem as ideias. Por isso que o nosso comitê dura 45 dias para explorar todas as oportunidades de uma empresa e também a visão de investidores e tudo mais. Então, essa é a FinScale. Hoje a gente cresceu 700% nos últimos 2 anos. Uou! E a gente pretende crescer aí umas 5 vezes esse ano também. Que fantástico, que fantástico. Lê, obrigado por ter vindo. Obrigada demais. Volte mais vezes. Pode deixar. Por favor. Voltarei. Voltarei para te contar outras curiosidades. Por favor, por favor. Vou pensar nesse meio tempo. Isso. Manda pra gente, a gente adora. Obrigado. Valeu demais. Muito obrigada. E a você que nos acompanha aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na tela da BMC News. Agradecendo novamente a nossa parceira neste projeto, a GCB Investimentos. Não esqueça de entrar no site, no app e entender a inteligência por trás do risco. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais BMC News. Até mais. Tchau, tchau.